Olá, eu sou Gabriel, sou estudante do PIBIC e estou aqui hoje para apresentar minha pesquisa que eu intitulei A Visão de Kahnweiler, a Arte Negra no Cubismo. Bom, inegavelmente não existiu e nem existirá alguém que tenha tido tanta propriedade em falar sobre o movimento cubista do que o marchand de Picasso e Braque, Daniel Henri Kahnweiler. Ele foi o mentor dos pintores cubistas e assistiu de perto a evolução do estilo no ateliê de Picasso e na sua galeria na Rue Vignon. O próprio Kahnweiler afirma, na célebre entrevista para Francis Crémieux, abre aspas, penso que meu caso é bastante incomum e não se repetirá com frequência, fecha aspas. A proximidade de Kahnweiler com o surgimento do cubismo foi fundamental para que ele teorizasse sobre o processo criativo dos artistas. Dentro dessas discussões, uma em específico aborda uma problemática que é a base da minha pesquisa, a influência da arte negra na construção do cubismo, principalmente o sintético. Kahnweiler é bastante contundente em afirmar em diversas ocasiões que discorda da teoria de que o cubismo é fruto do acesso de Pablo Picasso às obras de arte africana, em especial às máscaras costa-marfinenses. Segundo Kahnweiler, abre aspas, é evidente que a dívida do cubismo à arte negra é grande. Entretanto, não deve acreditar que os cubistas tenham sido levados a soluções pela arte negra, mas nela encontraram uma confirmação de certas possibilidades, da mesma forma como os impressionistas encontraram na pintura japonesa. Fecha aspas. Sobre isso, o próprio Picasso afirma em seu texto, Discovery of African Art, abre aspas, Van Gogh disse, a arte japonesa, todos nós tínhamos isso em comum. Para nós, cubistas, foram os negros. Fecha aspas. Em seguida, ele continua comentando sobre seu primeiro contato com as obras africanas ao visitar o Museu Trocadeiro, que ele adjetiva como nojento e horrível, mas que tinha consciência de que estava naquele momento acessando a uma mudança de mundo que viria a dar vida aos seus pensamentos cubistas e à produção de Les Demoiselles de Avignon, que é considerada a primeira obra do movimento cubista. Picasso considera que a influência das obras negras, em especial as escultóricas, em sua arte, foi o que ele chama de, entre aspas, exorcismo do inconsciente. Para Picasso, as esculturas africanas davam vida aos espíritos, que ele associa a ideia de abstrato inconsciente e às emoções, e que, abre aspas, se dermos formas ao espírito, ficamos independentes deles, fecha aspas. Picasso continua, abre aspas, Le Demoiselle de Avignon deve ter vindo a mim naquele dia, mas não por causa das formas, mas porque foi a minha primeira tela de exorcismo. Fecha aspas. A consideração de Picasso sobre o processo de criação de Les Demoiselles de Avignon, de certa maneira, corrobora a visão de Kahnweiler. Não existiu para Picasso uma influência estética na arte negra em sua produção da ironicamente nomeada, entre aspas, fase negra, mas sim uma influência filosófica. Picasso percebe na arte, entre aspas, primitiva, a possibilidade de mimetização máxima das formas, exorcizando o demônio da fidelidade realista que os renascentistas haviam incorporado às obras de arte. Isso era possível às comunidades africanas porque não havia nelas a intenção de representação artística, mas sim uma necessidade de expurgar em imagens seus próprios imaginários particulares. Entende-se aqui a cultura ancestral, religiosa e histórica. Karl Einstein, em Neger Plastique, descreve a escultura negra como uma técnica que consegue resolver a questão dimensional. Ele afirma que, em contrapartida às três dimensões conhecidas, volume, profundidade e movimento, as obras africanas conseguem imprimir uma quarta dimensão que equaciona as outras três, a qual Einstein nomeia como, entre aspas, dimensão formal. As esculturas negras representam um volume como formas e não como massas materiais como os europeus. Assim possibilitava a visualização das diversas partes simultaneamente. Essa dimensão formal utilizada na arte negra é o que serve a Picasso, Braque e outros cubistas como inspiração para o cânone deformador. Partindo de uma visão mais contemporânea, o historiador Yves Lambois, em seu texto A Lição de Kahnweiler, reafirma a teoria de Kahnweiler, apesar de em alguns momentos complementar e contrapor alguns pontos. Fato é que a presença dos traços negros na arte cubista é evidente, mas, como afirma Lambois, abre aspas, a obra cubista da fase negra de Picasso não se relaciona com a arte africana de uma maneira fundamentalmente diferente da relação formal que seu Retrato de Gertrude Stein, de 1906, apresentou uma relação às esculturas ibéricas que despertaram seu interesse na época. Fecha aspas. A arte de Picasso, da chamada fase negra, que ainda está localizada no período do cubismo analítico, tinha as artes africanas muito mais como uma fonte motivadora para a quebra das normas do que uma inspiração formal. Essa influência muda ao passo que Picasso e Braque têm acesso às máscaras Grebo, em 1912, que serve de inspiração para Violão, de Picasso, e o início do período sintético do cubismo. Esse sim, forte devedor da estética negra. Kahnweiler afirma que, abre aspas, foram as máscaras Grebos que abriram os olhos dos pintores Picasso e Braque, fecha aspas. Concluo, portanto, afirmando a importância da arte negra na construção dos movimentos de vanguarda, ainda que não diretamente associado aos valores estéticos, mas o pensamento e o processo criativo das obras negras, em especial as máscaras tanto de Grebo quanto da Costa do Marfim, permitindo aos artistas vanguardistas darem partida na pesquisa e afirmação do que seria chamado de dogma deformador, e na busca de uma arte muito mais sensível do que ilusionista. Obrigado.